Bom, hoje na nossa primeira fase, nós vamos começar com o tema relação de trabalho, relação de emprego. A fundamentação jurídica desse tema, artigo 2º e 3º da CLT. Para que a gente possa analisar a relação de trabalho e a relação de emprego, que são diferentes entre si, é necessário, inicialmente, você entender a figura do empregado. Porque toda vez que você afirma que você é empregado, você vai possuir vínculo empregatício, e desse vínculo empregatício vai surgir a relação de emprego. E aí, quando você olha para aquela pessoa que está prestando serviço para alguém, quando é que você pode chamar aquela pessoa de empregado? Você vai ouvir isso de todo professor de direito de trabalho. Empregado passeia no shopping. Para ser empregado, necessariamente, o empregado vai passear no shopping. Professora, o que seria ou quais seriam os atributos desse empregado? As características, os requisitos desse empregado. Subordinação jurídica, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Então, para que você tenha uma relação de emprego, para que você tenha um vínculo empregatício, para que você possa ser chamado de empregado, obrigatoriamente você precisa ter esses 5 requisitos. Subordinação, cuidado com a pegadinha, jurídica. A habitualidade, no artigo 3º da CLT, está escrito não eventualidade. É sinônimo. Habitualidade, não eventualidade. E aí, só cuidado com uma pegadinha. Quando você pensa nessa habitualidade, pela CLT, não está interligado com a quantidade de dias que o empregado presta o serviço. O serviço tem que ter uma rotina. O serviço tem que ter uma continuidade. Essa continuidade, essa rotina, pode ser um dia na semana? Pode. 2 vezes na semana? Pode. 3, 4, 5, 6 vezes na semana? Pode. Por que eu estou avisando isso para vocês? Porque a empregada doméstica, que nós vamos ver daqui a pouquinho, a Lei Complementar 150 de 2015, exige para a doméstica que a relação de emprego só vai existir quando ela trabalhar acima de 2 vezes na semana. Só que o empregado urbano, regido pela CLT, para que ele possa ser chamado de empregado, basta existir uma continuidade na prestação de serviço, que é a nossa habitualidade. Essa onerosidade significa dizer prestação de serviço com a finalidade de salário. Então, por que você presta serviço a alguém? Qual a necessidade de você estar trabalhando para alguém? O que você espera dali? Salário. Em contrapartida, o empregador almeja o lucro, ok. A pessoalidade significa dizer que o contrato de trabalho, quando você olha para o empregado, é personalíssimo. Como assim personalíssimo, professora? Não admite-se substituição. O empregado, ele não possui o livre-arbítrio de decidir o dia que ele vai trabalhar, quando ele vai trabalhar e quem vai no lugar dele. Exemplo, eu sou professora da Cândido Mendes e aí, numa segunda-feira, eu acordei indisposta. Eu posso ligar para minha irmã, para o meu esposo, para o meu amigo, para uma colega conhecida minha de uma outra situação jurídica e pedir para essa pessoa vir para o meu lugar, dar aula em meu lugar? Não posso. Por quê? Porque eu não tenho essa discricionariedade. O contrato de trabalho na figura do empregado é personalíssimo. Essa é a pessoalidade. Não admite-se substituição. E, por último, pessoa física. Quando você tem todos esses elementos, quem é você? Empregado. O que você possui com aquela outra pessoa que você prestou o serviço? Vínculo empregatício. Qual é a relação entre vocês? Relação de emprego. Agora, o Evelyn, e a relação de trabalho? Quando é que eu possuo a relação de trabalho? Quando estiver ausente qualquer elemento do shopping.
faltou qualquer atributo do shopping, qualquer um, a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade, a pessoa física, faltou qualquer um deles, você sai da relação de emprego, que é gênero, que é espécie, e entra na relação de trabalho, que é gênero. Vou dar um exemplo para vocês, e esse exemplo, inclusive, veio para dentro da CLT. Autônomo. Trabalhador autônomo. Por que essa pessoa não pode ser chamada de empregado? Qual é o elemento do autônomo que, em regra, sempre vai estar ausente? Subordinação jurídica. O empregado, ele é uma marionete do empregador. O empregado tem hora para chegar, tem hora para sair. Ele é fiscalizado. Quando ele não cumpre com as suas atribuições, ele pode ser punido com a suspensão, advertência ou até mesmo a justa causa. E o trabalhador autônomo? Existe algum meio de controlar, fiscalizar, punir o autônomo como se empregado fosse? Não tem. Não tem como chegar para o autônomo e falar para ele: estou mandando você trabalhar para mim. Muito pelo contrário, eu pergunto para o autônomo: o senhor pode? Qual é a sua disponibilidade? Que dia da semana o senhor está livre? Quanto é que o senhor me cobra para a prestação de serviço? Porque o autônomo dirige a prestação de serviço dele. Então, por esse motivo, esse autônomo possui uma relação de trabalho. E por conta disso, a nossa CLT, no artigo 442B de bola, pela reforma trabalhista em 2017, criou esse artigo 442B de bola da CLT, que surgiu na nossa CLT apenas em novembro de 2017. E o que esse artigo diz? Diz mais ou menos assim, que a contratação do trabalhador autônomo, cumprida por estes as exigências da lei, com exclusividade ou não, com continuidade ou não, estará excluído do artigo 3º da CLT. Aí você diz assim: professora, eu não entendi. Então, eu vou explicar isso para vocês. Quando você olha para o trabalhador autônomo, você sabe que essa pessoa, ele está excluído da tutela da CLT. Então, ele não tem férias, 13º, FGTS, hora extra, adicional noturno, porque ele não é empregado. Só que antes da reforma trabalhista, as empresas buscavam um meio de fraudar a norma trabalhista. De que forma, professora? Com a pejotização da pessoa física. Como assim pejotização? Eu virava para o Zé. Quem é o Zé? É o empregado dos meus exemplos, é o Zé. Tudo vai acontecer com ele. A empresa virava para o Zé e dizia: ô Zé, quer trabalhar aqui na empresa? Ah, quero, eu estou desempregado. Então faz o seguinte, Zé, constitui um MEI. Abre uma empresa, tira uma PJ, e aí você vai prestar serviço para mim, e vai emitir nota e eu vou te pagar. Tá bom assim, Zé? Você está desempregado, e abria uma PJ e começava a trabalhar. Mas, professora, com que finalidade a empresa exigia essa PJ? Porque de pessoa jurídica para pessoa jurídica não existe relação de emprego. Era uma forma de blindar, entre aspas, aquela relação. Ok. E aí a reforma trabalhista deu um pouquinho mais de flexibilidade para esse autônomo. Hoje em dia, você não precisa abrir PJ. Hoje em dia, você não precisa constituir empresa. Basta que você crie, formalize um contrato de autônomo, cumprindo as exigências da lei. Contratou o autônomo cumprindo as exigências da lei, e aí olha a redação da lei, com continuidade ou não, com exclusividade ou não. Esse autônomo, para efeito da CLT, está excluído. Por exclusão da lei, esse autônomo ele não pode pleitear férias, 13º, hora extra. Então, imagina aqui um exemplo para vocês. Eu sou dona de uma escola, um exemplo, e eu preciso de alguém para trabalhar na secretaria da minha escola. E eu não quero formar vínculo com essa pessoa. Então, eu olho para o Zé e digo: Zé, quer trabalhar aqui na escola como autônomo?
Por quê? Porque eu preciso de alguém, você entende de tecnologia da informação, computador, informática, você entende isso daí? Ah, eu tenho sim, inclusive eu tenho um curso, ok. Então, Zé, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contratar como autônomo e você vai trabalhar na secretaria, fazendo o diário, lançando nota, boletim, matrícula. Você aceita? Eu vou te pagar por mês, pela prestação de serviço, R$ 2.000. Só que, Zé, a minha escola funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, você tem que chegar aqui às 7 horas da manhã e vai ter que sair no turno da noite às 22 horas. E eu vou te pagar R$ 2.000. Você aceita? Aí o Zé, aceito. Vamos formalizar, então, isso, Zé? Contrato de prestação de serviço autônomo. Contratante, escola. Contratado, Zé. Função da prestação de serviço, tarefas, secretaria da escola. Aí discrimina ali os serviços. Valor, R$ 2.000. Horário da prestação, por exemplo, aí eu coloco lá, 7 às 22 horas, é um exemplo. E aí, professor, ainda coloco uma cláusula dentro desse contrato. Zé, eu quero exclusividade na sua mão de obra. Não pode mandar ninguém no seu lugar, tá bom? E é nesse horário que vai acontecer a prestação de serviço. Aí o Zé, ok. A escola assina, o Zé assina. Naquele momento, nós estamos diante do trabalhador autônomo, cumprida por estes as exigências da lei. O Zé pode pleitear hora extra, o Zé pode pleitear férias, 13º adicional noturno, FGTS e INSS de empregado? Não. Por que não? Porque agora, na CLT, tem um aviso. Um aviso para quem? Para o autônomo. E que aviso é esse? Quando eles cumprirem as exigências da lei, esse trabalhador autônomo, ele está excluído do artigo 3º da CLT, ou seja, ele não pode ser chamado de empregado. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Só que presta atenção. No direito do trabalho, a gente vive rodeado de princípios no direito do trabalho. E o princípio, ele tem a finalidade de criar a norma, auxiliar na interpretação da norma, e auxiliar na aplicação da norma jurídica. Ok. O primeiro princípio base do direito do trabalho é o princípio da proteção. Todo aluno de direito, ao ter essa disciplina, aprende o princípio da proteção. Professora, qual é a finalidade do princípio da proteção? Restabelecer o equilíbrio da relação jurídica. Essa é a finalidade do princípio da proteção. Restaurar o equilíbrio da relação jurídica. Mas, professora, vai restaurar o equilíbrio da relação jurídica por quê? Porque o empregado é hipossuficiente. E aí vocês me perguntam, ele é hipossuficiente por quê, professora? Porque essa hipossuficiência não está apenas interligada com a necessidade do salário. Muito pelo contrário, porque nós temos os chamados altos empregados. E, às vezes, o salário dessa pessoa é acima de um valor esperado que você acha, ah, fulano não é hipossuficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Neymar, que tem vínculo empregatício com um time aí de futebol, que eu não sei nem o nome, mas ele tem aí um vínculo empregatício. Ele tem um salário bastante vultoso, que olha assim, nossa, que salário maravilhoso. Sim. Ele é hipossuficiente? É. Mas o professor, ele é rico. Ele ganha muito bem. Por que ele é hipossuficiente? Porque quando você olha para a relação de emprego, o nosso empregador, eu sempre vou escrever empregador assim para vocês, ó. Empregador, causador, sofrimento, ansiedade. O nosso empregador, ele tem um poder. E o nome desse poder é o ius variante, que significa poder diretivo ou de direção. Esse poder é um atributo exclusivo do empregador. Durante a relação jurídica contratual, durante o vínculo empregatício, o empregador manda e o empregado obedece. Mas o empregado obedece por quê? Porque a empresa tem poder. Ele controla o empregado, ele fiscaliza o empregado, ele pune o empregado. Vou dar um exemplo para vocês. O Zé,
foi contratado como caixa numa empresa. A função dele no restaurante é caixa, ok. Chegou o dono da empresa, chegou o gerente da empresa e diz, hoje está um calor, sensação térmica de 60 graus, estou passando mal. Verdade, está muito quente. Faz o seguinte, a 2 quadras daqui tem uma loja de açaí. Tira R$10 da carteira e diz, vai lá comprar o açaí. A minha pergunta para vocês é, se o Zé é obrigado a comprar o açaí do chefe, ele é obrigado? Não. Ele vai? Vai. Por que ele vai? Ele não é obrigado. Ele pode virar para o chefe e falar assim, vai você? Pode. Ele vai falar? Duvida. Por quê, professora? É o desequilíbrio da relação jurídica. O Zé fica com ansiedade, com receio, de na hora de falar assim, não vou, não é minha função. Quer sair? Vai comprar você. Porque essa não é a minha atribuição aqui na minha empresa. O senhor sabe ler? Olha o meu crachá. Caixa. Então, como não é a minha obrigação, eu não vou. Sabe por que o Zé não vai repudiar esse comando do empregador, esse poder diretivo do empregador? O receio do Zé, advertência, suspensão, justa causa, perder uma promoção, ser mal visto dentro da empresa. É o desequilíbrio da relação jurídica. O Zé vira para o empregador ou para o chefe e diz assim, o que o senhor quer no seu açaí? Granola? Leite ninho? É para bater com não sei o que mais lá? Zé, isso. E vem logo para não derreter, tá, Zé? Sim, senhor, vou logo ali e já volto. Ele vai. O princípio da proteção, a finalidade dele é restaurar esse equilíbrio da relação jurídica. É isso que permite ao judiciário indenizar, restaurar os abusos do empregador, com base no princípio da proteção. E aí, presta atenção, o princípio da proteção era lindo. Todo advogado trabalhista, sou advogada trabalhista há 21 anos, fiz a prova da ordem como vocês, advogo em outras áreas, mas a minha paixão é direito de trabalho, não tem jeito, gosto demais. E aí, quando você olha essa relação jurídica e te apresentam a reforma trabalhista, você toma um soco na boca do estômago. Por quê, professora? Porque esse princípio da proteção, ele foi relativizado. Como assim, professora? Agora nós temos o princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Professora, esse princípio eu encontro aonde, como exemplo, esse princípio? Lá na CLT, no artigo 611-A da CLT. E por que esse princípio relativou o princípio da proteção? Por que deu uma quebra nesse princípio da proteção? Porque agora, desde a reforma trabalhista em 2017, em novembro, que ela passou a valer, o seu sindicato, mediante norma coletiva, acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, o que esse sindicato pode fazer? Deixar de lado a sua vontade e negociar diretamente com o seu empregador. E o que ficar estabelecido pela norma coletiva, mesmo que a lei diga de forma diversa, vai valer o quê? A norma coletiva. Professora, me dá um exemplo, por gentileza? Claro. Nós sabemos, no artigo 71 da CLT, que o trabalhador que tem uma jornada de trabalho acima de 6 horas, limitada a 8 horas por dia, a lei concede ao trabalhador 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. Está na lei. Se eu trabalho para alguém com um vínculo empregatício, se eu sou o empregado e se a minha jornada não exceder acima de 6 até 8 horas, se eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho direito a um descanso e uma pausa alimentar? Tenho. De quanto, professora? Mínimo 1 hora. Máximo 2, ok. E aí, professora? Aí vem o princípio da preponderância, no artigo 611-A.
E aí, tá lá, num dos incisos, são 15, leitura obrigatória para vocês, que a banca, na primeira fase, cobra esse artigo. Num dos incisos, diz assim, que o sindicato pode reduzir o intervalo intrajornada para, no mínimo, 30 minutos. É o quê, professora? É. Se houver uma negociação com o sindicato, e se essa cláusula constar da norma coletiva, do acordo coletivo ou da convenção coletiva, se essa cláusula estiver lá dizendo que o empregado da empresa tal terá 30 minutos para intervalo de descanso e alimentação, qual é a norma que vai ganhar? A CLT ou o acordo ou a convenção coletiva? Porque a CLT, em hierarquia, é maior do que a norma coletiva. Qual é a norma que vai ganhar? A norma coletiva. Professora, por que a norma coletiva vai ganhar? Por causa disso aqui, ó. Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Se a norma coletiva, a força da norma coletiva, pode se sobrepor à vontade da lei, do legislador. E vai valer, professora? Vai. Vai valer por quanto tempo, professora? Quanto tempo dura uma norma coletiva? 2 anos. É o tempo máximo de uma norma coletiva. Pelo tempo de sua vigência, você vai ter intervalo de almoço de 30 minutos. Aí você diz, Evelyn, tranquilo, eu almoço em 30 minutos e saio 30 minutos mais cedo. Onde é que é isso, gente? Onde é que está escrito que, se houver a redução do intervalo intra-jornada, o empregado vai sair, tem direito de sair 30 minutos mais cedo? Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. É o que, professora? É. Esse artigo 611-A tem parágrafos. E lá embaixo, eu acho que é o parágrafo 3º ou 4º, lá embaixo diz o seguinte, que não há necessidade de contrapartidas. Ou seja, toma lá, dá cá. Eu negocio, estou reduzindo o direito do trabalhador, em contrapartida, eu quero benefício tal. Professora, você está dizendo então que o meu sindicato pegou o meu princípio da proteção, que é lá se sobrepor, me proteger, restaurar o equilíbrio, e deu uma quebrada nesse princípio da proteção? Sim. Por quê? Porque não existe nem necessidade de contrapartida. Basta existir uma cláusula prevista pelo sindicato, determinando que o seu intervalo alimentar seja de 30 minutos. E você vai comer em 30 minutos. E vão continuar trabalhando 8 horas por dia? Vai. Por quê? Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Tem mais, professora? Tem. Presta atenção ainda. Nesse mundo de princípio, tem um princípio, graças a Deus, que não foi mexido. Qual foi o princípio, professora? Princípio da primazia da realidade. Graças a Deus, esse princípio não foi modificado e a base legal dele é o artigo 9º da CLT. A reforma trabalhista não mexeu no artigo 9º da CLT, que quando você olha para o empregado, o artigo 9º é o artigo mais forte dos 922 artigos que existem na CLT. É esse artigo, o 9º. E esse artigo diz o quê, professora? Esse artigo diz que todo ato que tem por intuito fraudar os preceitos contidos na CLT, quando provados, esse ato vai ser declarado nulo de pleno direito. Professora, explica melhor, por gentileza? Sim, é a presunção relativa de veracidade, até que se prove o contrário. Professora, não entendi. Me dá um exemplo? Claro. Lembra aqui, ó, do autônomo? Contratei o autônomo, o Zé, lá para a minha escola. Zé assinou contrato de prestação de serviço com exclusividade. Combinei com ele o horário de prestação de serviço de 7 da manhã até as 22 horas e pagarei ao Zé, pela prestação de serviço com exclusividade, R$ 2.000.
Beleza. Zé é meu empregado? É meu empregado? Quando ele assina esse documento, ele é meu empregado? Não. Quem é ele? Autônomo. Zé chegou atrasado. Posso dar advertência no Zé? Suspensão? Não. Posso aplicar justa causa lá do 482 da CLT perante Zé? Não. Por quê? Porque Zé, tecnicamente, apesar de ser autônomo, ele nunca vai ter comigo, subordinação jurídica. Zé chegou atrasado, eu viro para Zé e digo, poxa Zé, chegou atrasado? De novo? Olha só, não repita isso. Porque se você chegar atrasado, eu vou te dar uma suspensão de 2 dias. Posso tratar o Zé desse jeito? Aí o Zé, de repente, teve uma indisposição, não pôde vir, ou sei lá, quis pegar um final de semana e viajar. O Zé precisa apresentar atestado médico? O Zé precisa justificar a sua ausência? Não. Por quê? Porque o Zé não é empregado. Professor, o que você quer dizer com isso? Que apesar de existir uma indicação na CLT que o contrato de trabalho do Zé é autônomo, pelo princípio da primazia da realidade, se eu provar que, na verdade, aquele documento está mascarando a realidade da relação de emprego, se eu provar perante o judiciário, aquele documento vai ser declarado nulo de pleno direito. Por quê, professora? Porque pelo princípio da primazia da realidade, bom dia, meu amor, todo ato que for praticado, que tenha por finalidade impedir, afastar os preceitos contidos da CLT, quando provados, esse documento vai ser declarado pelo juízo nulo de pleno direito. Não adianta alegar. Olha só, eu assinei um contrato de prestação de serviço porque precisava de emprego, mas na verdade eu sou empregado. Ué, então eu preciso provar para o juiz que aquela relação, apesar de ser de trabalho, na verdade, é uma relação de emprego. Se eu provar, o contrato é declarado nulo e o tribunal reconhece a relação de emprego. Entenderam isso daí? Professora, como é então que eu vou conseguir provar essa situação? Por todos os meios de provas permitidos em direito. No mínimo, a mais utilizada no processo de trabalho. Qual, professora? Testemunha. Leva alguém que tenha trabalhado com você naquela empresa e na hora de inquirir a testemunha, tinha horário para chegar, tinha horário para sair, levava advertência, era fiscalizado. Quando ele faltava, ele juntava atestado médico. A empresa tratava o Zé como se empregado fosse, cobrando horário, deixando o Zé cheio de atribuições, fazendo ameaças, porque às vezes o empregador diz, está vendo? É por isso que eu não te dou isso. Você não faz o que eu mando, você não cumpre com as obrigações. Então, quando provar que esses elementos estão presentes, a relação de trabalho é declarada nula e reconhece a relação de emprego. Entenderam até aí? Ficou claro para vocês? Só que preste atenção aqui. Nesse princípio da preponderância, quando você abre o 611-A, diz assim, que o sindicato pode negociar por norma coletiva. Quando você diz que o sindicato pode negociar por norma coletiva... Não tem apagador aí não, gente? Tem não, né? Nem aqui. Deixa eu só um momentinho, já está gravando, mas eles não me deram apagador. Rômulo, apagador na sala não tem, eu estou precisando. Tá bom, obrigada. Apagador, não tem, obrigada. Aí, olha só, nesse princípio da preponderância, a regra é, o sindicato negocia. Só que quando você pensa em sindicato, quais são as normas que o sindicato pode criar? Acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. E qual é a diferença do acordo... Obrigada, meu querido. Qual é a diferença do acordo coletivo para a convenção coletiva? Toda vez que você disser acordo coletivo de trabalho, você tem sindicato dos trabalhadores, empresa ou empresas do mesmo ramo. Então, o acordo coletivo é formalizado entre o sindicato, que representa a categoria dos trabalhadores, e do outro polo, lá do contrato, que vai assinar o documento, empresa ou empresas daquele mesmo ramo.
Me dá um exemplo, Evelyn. Sindicato dos Trabalhadores do Comércio do Rio de Janeiro, Supermercado Mundial. Acordo coletivo. Sindicato dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, Supermercado Mundial, Supermercado Guanabara, Supermercado Prix. Acordo coletivo. Toda vez que for entre sindicato e empresa, é acordo coletivo. E a convenção coletiva, professora, é de sindicato para sindicato. Sindicato dos Trabalhadores, sindicato patronal. Beleza. Professora, e qual é a outra diferença entre eles? A eficácia. Como assim a eficácia? Quando você firma esse documento, quando você assina esse documento, o acordo coletivo vai produzir efeito interpartes. Somente para as pessoas signatárias daquele documento. A pessoa que assinou aquele documento, entre partes. E a convenção coletiva, professora? Qual é a eficácia da convenção coletiva? Erga omnes. Para todos aqueles empregados representados por aquela categoria, para todas aquelas empresas pertencentes àquela categoria, vai produzir efeito. Beleza. Mas o que você quer dizer com isso, professora? Preste atenção na reforma trabalhista de novo. Quando você pensa em empregado, eu iniciei a aula afirmando, e continuo afirmando, que o empregado é hipossuficiente. Ele é mais fraco na relação jurídica. E ele é mais fraco por quê? Pelo ius variandi. A empresa manda e o empregado obedece. Ok. Só que a reforma trabalhista criou no artigo 444, parágrafo único da CLT, lá no parágrafo único da CLT, o empregado chamado hipersuficiente, forte, empregado forte, empregado hipersuficiente. E professora, e quando é que eu vou ter essa força? Quando é que eu vou ser chamado de hipersuficiente? 2 requisitos cumulativos, não pode faltar. 2 requisitos. O primeiro requisito é porque você precisa ser portador de diploma. Mas qual, professora? Superior completo. Você tem que ter nível superior completo. Portador de diploma, nível superior completo. Primeiro requisito. Segundo requisito, professora, o quanto você ganha. E quanto é que eu tenho que ganhar para ser chamado de hipersuficiente, forte? Quanto é que eu tenho que ganhar? 2 vezes ou mais o salário equivalente ao regime geral da Previdência Social. Então, para que você possa ser chamado de empregado hipersuficiente, você, primeiro requisito, diploma em nível superior completo. Primeiro requisito. Segundo requisito, o quanto você ganha. Professora, qual é o teto hoje do benefício do INSS? Quanto é? 6.000 e uns quebradinhos, 6.019, salvo engano. Eu vou arredondar para baixo um pouquinho para a matemática ficar mais fácil. Você tem que ganhar 12 mil reais, 12.500, 13 mil, você tem que ganhar isso daí. Se você recebe um salário, numa remuneração de 13 mil reais, e você é portador de diploma, nível superior completo, quem é você agora? Forte. Você é o empregado hipersuficiente. Professora, e eu tenho que fortaleza? Eu ganho o que com isso? Você hipersuficiente passa a ter os mesmos atributos previstos no artigo 611-A. Não entendi, professora. Então, eu vou ser bem clara com você. Quando você é hipersuficiente, você olha para o seu empregador, você olha para a sua empresa assim, vem aqui. Oi, quero negociar contigo. Quer negociar o quê comigo, maluco? Quero negociar as condições do meu contrato de trabalho. Por quê? Porque eu sou hipersuficiente. Eu tenho diploma, nível superior completo, e eu ganho aqui na empresa 15 mil. Então, eu quero criar com você um banco de horas só para mim. Só para mim. Um regime de teletrabalho só para mim. Eu quero trocar o meu dia do feriado.
Eu quero criar o meu regulamento de empresa. Eu quero falar sobre a hora extra. Eu quero falar sobre o uniforme. Ou seja, as 15 possibilidades que estão no 611A, são 15 incisos. O que tiver no 611A, o empregado que é hipersuficiente pode negociar diretamente, diretamente com o empregador, sem a presença do sindicato. Mas é qualquer empregado? Não. Só pode negociar diretamente com o empregador, sem a participação do sindicato, quando você tiver os 2 requisitos. Isso é uma soma. Faltou qualquer um desses requisitos, você não é hipersuficiente. Quem é que negocia por você? Sindicato. E o que o sindicato negociar vai valer? Vai. Vai se sobrepor à vontade da lei? Mesmo a lei sendo mais benéfica, sim. Princípio da preponderância do negociado sobre o legislado. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Alguma pergunta até aqui? Tranquilinho? Aí, olha só. Nesse mar de relação de trabalho, relação de emprego, princípios, você olha para o trabalhador autônomo e já sabe que ele não é empregado. Só que nós temos outras formas de trabalhadores, como, por exemplo, o trabalhador voluntário. Por que o voluntário não pode ser chamado de empregado? Qual é o elemento do SHOP que está ausente para o voluntário? Onerosidade. Por quê? Porque ele não quer, salário. A prestação dele, de serviço dele para alguém, é filantropia. Intuito meramente científico, cultural, filosófico, artístico. Ele trabalha para alguém, mas sem a intenção de receber salário. Por isso que o trabalhador voluntário, ele entra na relação de trabalho. E o estagiário? Qual é a relação jurídica do estagiário? Estagiário tem SHOP? A pessoa que está no papel, veja lá, não estou falando do menor aprendiz. Daqui a pouco a gente conversa com esse menor aí. Eu estou falando da pessoa que está na função de estagiário. O estagiário tem SHOP? Quando você fala do estagiário, o estagiário é regulamentado por uma lei, que é a Lei 11.788, de 2008. O estagiário tem hora para chegar, hora para sair. O estagiário tem a subordinação. O estagiário tem a rotina da prestação de serviço dele. Tem a pessoalidade, porque ele não pode mandar ninguém no lugar dele. E é pessoa física. Então, o estagiário tem todos os elementos do SHOP. E aí você diz, poxa, você iniciou a aula dizendo o seguinte, que quando houver o SHOP, a relação é de emprego, existe vínculo empregatício, é empregado. Então, o estagiário, ele é considerado empregado. Infelizmente, não. Por quê, professora? Porque a lei que regulamenta essa relação de emprego, de trabalho, diz lá que o estagiário não possui relação de emprego. Ou melhor, o estagiário não possui qualquer relação entre a empresa concessora do estágio e ele. Professor, você está dizendo... sou eu não, é a lei. Não existe qualquer relação de emprego ou qualquer relação jurídica entre o estagiário e a empresa concessora do estágio, vírgula, se atendidos os requisitos da lei. Ah, tem um sim importante nessa história aí, tem. A regra é que o estagiário possui uma relação de trabalho. Para ele ter uma relação de trabalho, obrigatoriamente, ele precisa preencher os requisitos da lei. Primeiro requisito de excelência, de existência obrigatória, termo de compromisso. Esse termo de compromisso é um contrato. E esse contrato, ele é firmado com 3 pessoas.
São 3 partes que assinam esse documento. Quem, professora? O estudante, a empresa concessora do estágio e a instituição de ensino, no nosso exemplo, superior. Então, o contrato de estágio ou termo de compromisso, necessariamente, ele é formalizado com 3 partes. Já começa aí o problema. Relação de emprego é bilateral ou trilateral? Bi. Empregado, empregador. Essa relação aqui, ó, é trilateral. Ele, estudante, a empresa concessora do estágio e a instituição de ensino, triângulo. E aí, professora, tem mais? Tem. O estudante, para atender o segundo requisito, ele precisa apresentar uma declaração da instituição de ensino dizendo que ele está matriculado e, além disso, cursando. Qual é o problema desse verbo aqui no gerúndio? É a ação que acontece agora, cursando atualmente. Não entendi, professora. Não existe estagiário onde a situação acadêmica dele é trancada. Ah, eu estou matriculado na faculdade tal, mas eu tranquei a faculdade porque eu estou sem dinheiro, estou sem tempo, estou cansado, estou estressado, resolvi parar um pouquinho, depois eu volto, mas eu estou matriculado. E eu faço estágio. Não, não faz não. Estágio você não faz não. Porque para ser estagiário, você precisa estar cursando, estudando, atualmente matrícula ativa, requisito obrigatório. Além disso, no seu contrato de estágio, no termo de compromisso, vai surgir uma 4ª pessoa. Quem é essa 4ª pessoa? O orientador, ou supervisor também chamado. Professora, essa pessoa, orientador, supervisor, ela aparece aonde? No termo de compromisso. É o responsável pelo estagiário, tecnicamente. Como assim? Exemplo, será supervisor do estagiário, doutor, advogado, Zé, inscrito na OAB 1234, que tem a finalidade de ensinar, elaborar petições, audiências, sei lá, cartas de preposição, custas, carga. Ah, entendi. Esse supervisor aqui, orientador, seria a pessoa que, tecnicamente, iria ensinar para o estagiário o mundo jurídico, que ele aprende em sala de aula. Eu sei que na prática não é assim, não. Fala assim, e aí, irmão, beleza? Tu é estagiário? Sou. Então, aí, ó, tem os modelos aí, tá aqui as cargas que você tem que fazer. Tamo junto, tá? Qualquer coisa tu me chama. E você é o quê, gente? Mas, ó, tem que fazer uma petição tal. Mas que petição? O que é petição? Petição é um negócio que você fala com o juiz. Tem modelo? Procura aí no arquivo do escritório. Tem modelo. Tu se vira sozinho. Isso é a realidade. Tecnicamente, essa pessoa diz, titio vai te ensinar. Vai advogar onde? Qual é a petição trabalhista? Então, bota aí, ao douto juízo da vara do trabalho D. Pula aí 4 linhas, tá bom? Precisa dar mais que 10 não, que é muita coisa agora. 4 tá bom. E aí? Vamos qualificar. Presta atenção, que o mundo é outro. Você vai ter que se virar. Porque o cara vai chegar e vai dizer, porra, tu não sabe nem uma petição? Sabe nem qualificar? Tu é burro, hein? Chamar outro que não vale nada. Isso é o contrato realidade, porque é assim mesmo lá fora. O mundo é cão, tá? Mas aqui no mundo fantástico de Bob, aqui essa pessoa vai te ensinar. Vamos fora com o tio. Fazer o quê? Tomar esporro de juiz. Vamos lá. É assim que a gente toma esporro, faz audiência, briga com o serventuário. E essa pessoa aqui deve encaminhar para a instituição de ensino o relatório de aproveitamento. Como assim, professora? Ué, a cada período do estágio, o orientador deve formalizar em um documento as atividades que o estagiário aprendeu no escritório. Ó, ele aprendeu a peticionar, ele aprendeu a fazer carga, ele aprendeu audiência de instrução, audiência de conciliação, audiência, sei lá, de custódia. Ele aprendeu. E ele presta conta. Ele presta conta com quem, professora? Com a instituição de ensino.
através desse relatório de aproveitamento. Esse relatório de aproveitamento é enviado para a instituição a cada período. Que período, professora? Contrato de estágio dura 2 anos. Então, a cada período do teu estágio, é enviado o relatório de aproveitamento. Como assim? De repente você fez um contrato de estágio por 6 meses. Terminou 6 meses? Relatório de aproveitamento. Renovou por mais 6? Relatório de aproveitamento. Mais 6? Relatório de aproveitamento. Mais 6? Relatório de aproveitamento. Foi ano e ano? Um ano, outro ano. Nesse período, tem que ter o relatório de aproveitamento. Tem que ter. Além disso, tem que ter o quê, professora? Seguro de vida. Seguro contra acidentes pessoais. Precisa ter um seguro de vida. E, professora, qual é a jornada do estagiário? Quantas horas um estagiário trabalha? Tecnicamente, aos olhos da lei, 6 horas. 6 horas por dia. E na semana, 30 horas. Presta atenção, hein? Ele trabalha nessa jornada aqui, nesse horário aqui, que nós chamamos horário integral, nesse horário, em regra, porque tem exceção. Qual é a exceção? Semana de avaliação. Como assim, professora? No seu período de prova, P1, P2, P3, AV1, AV2, AV3, no seu período de avaliação institucional, sua carga horária deve ser reduzida a metade. É lei. Como, professor? A lei resguarda o interesse do estudante. Na semana de avaliação da sua instituição, é direito seu cumprir essa carga horária pela metade. Eu preciso negociar lá no escritório. Não precisa não, filho. Porque na semana de avaliação, a sua jornada deve, é ordem, ser reduzida a metade. Professora, o que mais que eu tenho que ter? Despesa em relação a transporte. Deslocamento. Você tem que receber vale transporte. Tem que ter. Com todos esses requisitos, quem é você? Estagiário. Faltou esses requisitos, quem é você? Faltou esses requisitos. Quem é você? Empregado. Você pode bater na porta da Justiça do Trabalho, pedir para o juiz aplicar, estava aqui na ponta, o artigo 9º da CLT e reconhecer o vínculo empregatício? Pode. Se faltar qualquer um deles, não tenho termo de compromisso, não tenho seguro de vida, minha jornada é de 8 horas, não tem nem esse tal de orientador, supervisor, tenho nada disso. Simplesmente eu abri a porta assim, precisa de estagiário? Ele, preciso. Posso entrar? Pode. Entrei e comecei a estagiar. Quem é você? Empregado, não é estagiário não. Só que, óbvio, ele vai dizer que você é um estagiário. Porque estagiário, em relação às obrigações trabalhistas, tem direito a quê? Nada. E Evelyn, a estagiária lá do escritório, ficou grávida. O que eu faço? Faz o quê? A estagiária, faltando 3 mesezinhos para acabar o contrato de estágio, ficou grávida. O que acontece com ela? Qual é o direito que ela tem? Nenhum. Professora, eu posso mandar ela embora? Ela não tem estabilidade? Por que ela não tem estabilidade? Porque ela não é empregada. A relação dela é de trabalho. Então, fim do contrato de estágio, seja educado, como um pacote de fralda e dá tchau para ela. Ai, com Jesus, boa hora, bom parto. E ela vai embora. Por quê? Porque a relação dela é de trabalho, não é relação de emprego. Entenderam? Ficou claro para vocês? Diga, meu amorzinho. Sim. Sim. Uhum. Professora, só para quem está em casa me acompanhando, a pergunta da colega foi assim, eu fiz estágio no escritório de advocacia e após 2 anos, o advogado disse que eu poderia ficar mais 1 ano. Sim, mas não pela lei do estágio, porque no nosso código de ética, lá no nosso estatuto, né, 8.906, tem um artigo que agora eu não recordo o número, que diz que o estagiário, o estudante, ele pode prorrogar a duração do seu estágio para aperfeiçoamento acadêmico, porque a sua carteirinha de estagiária pode ser prorrogada por mais 1 ano.
E aí, nesse caso, porque só vale por 2 a sua carteira de estagiário, certo? Quando você tira, vale por 2 anos. Mas lá na OAB você consegue prorrogar por mais 1 ano. E por esse motivo, é permitido pela jurisprudência, realmente, para o mundo do direito, essa prorrogação, mas existe na lei uma autorização. Agora, é diferente, você vai se formar em administração de empresas. E aí você consegue um estágio no banco. Quantos anos vai durar o teu estágio? Acabou. 2 anos e 6 meses, 2 anos e 3... Não, duração máxima do estágio. 2 anos, entendeu? Essa é a regra. Pois não, meu amor. Professora, são 6 horas, né? No máximo. Mínimo 4, no máximo 6. O estagiário pode, no caso, são 6 horas trabalhadas. Trabalhadas, com 15 minutos de intervalo. Se fosse 6 horas trabalhadas com uma de almoço, pode? Como é benéfico... Sim, porque assim, são 6 horas de trabalho e você está tendo 1 hora de intervalo. Isso é benéfico a você. Isso pode. O que não pode? Que eu vou dar um exemplo de um processo meu que eu tive há uns 4 anos atrás. Eu defendi uma estagiária que nós pleiteamos um vínculo empregatício contra o escritório de direito. E aí ela trabalhou nesse escritório 5 anos. Na condição de quê? Estagiária. Só que ela começou a faculdade, no 3º período... no 4º período ela já começou a estagiar. E aí, quando ela conseguiu tirar a carteirinha no 6º, eu acho, o 6º, 7º, ela tirou a carteirinha, mas ela trancou a faculdade. Questões financeiras, ela trancou a faculdade. E ela permaneceu no escritório por 5 anos, trabalhando. Com a situação dela, da matrícula trancada, sem termo de compromisso atualizado, 5 anos trabalhando 8 horas por dia, todo dia. Segunda a sexta, plantão sábado, porque às vezes ele fazia um plantão no sábado. E aí, depois de 5 anos, virou para ela e falou assim, tchau. Tchau o quê, gente? Tchau. Minha filha se formou em Direito. Entendi. E eu? Tchau, você é estagiária. Você vai me pagar o quê? Nada, estagiário tem direito a nada. Pode ir embora. O senhor tem certeza? Tenho. O senhor não vai me indenizar? Não. Então tá bom. Judiciário trabalhista. Reclamação trabalhista. Utilizando a lei do estágio, dizendo que não estavam presentes, não tinha seguro de vida, não tinha relatório, não tinha termo de compromisso. E aí, eu pedi que nesse contrato aqui fosse aplicado o artigo 9º da CLT, porque o artigo 9º da CLT diz que todo ato que tem por intuito fraudar os preceitos da CLT será nulo de pleno direito. Beleza. Audiência una, fomos para a audiência. E aí, quase que não abri a boca. O juiz só perguntou, doutora, cadê o termo de compromisso? Falei, não tem. Cadê o seguro de vida? Aí, não tem, e pá. O juiz disse, quer acordo? O juiz falou, melhor fazer acordo. Não, pode sentenciar. Então, tá bom, saiu a sentença, reconheceu o vínculo. Assim, reconheceu, não como advogada, pelo amor de Deus, tá? Na parte jurídica, como, salvo engano, na carteira dela, foi assessor jurídico, foi colocado, assistente jurídico, foi colocado na carteira, salário dela de R$2.000, que era o que ela recebia com os bônus, que ela ganhava um valor e mais bônus das ações. E nós provamos aquele valor por testemunha, foi reconhecido o salário de R$2.000. E aí veio tudo, FGTS, férias, 13º, hora extra e tudo que pertinente àquele contrato, realidade. E ainda ganhou dano moral, 20 mil. Ainda ganhou dano moral. Não porque fraudou a lei de estágio, porque ali ela também sofreu um abuso e o juiz entendeu R$20.000 de dano moral. Mas, para isso, é necessário provar que esses elementos não estão presentes. Entendeu? Porque se estiverem presentes, relação de trabalho não tem direito a nada. Ausente, relação de emprego. Diga, meu amor. Na verdade, a Justiça do Trabalho, ela olha o conjunto. Por exemplo, Evelyn, eu tenho tudo isso. A única coisa que eu não tenho é a jornada. Eu não trabalho 6, eu trabalho 8. E aí, quando o juiz identifica que o problema está interligado apenas com a jornada de trabalho excessiva, ele não reconhece o vínculo empregatício, porque foram preenchidos
os outros elementos. Ele olha o conjunto dos elementos. A ausência de um só, dependendo do que seja, não é suficiente para o reconhecimento do vínculo. Ele olha o conjunto da obra, ok? Só no do direito nosso. Sim. Não, continua sendo uma relação de trabalho, continua sendo um estagiário, só que nesse caso o escritório emite uma declaração dizendo que aquela pessoa está ali para fins de aperfeiçoamento profissional, mantendo a relação de trabalho exatamente por 1 ano. Depois desse 1 ano, acabou, ok? Dúvidas até aí? Perguntas até aí? Então preste atenção agora. Quando você fala dessa relação de trabalho, dessa relação de emprego, agora nós vamos falar de uma pessoa específica. Quem é a professora? Empregada doméstica. Vamos falar dela. Coloca aí, empregada doméstica. Vamos lá. Ainda dentro do tema relação de trabalho, relação de emprego, empregada doméstica. Ou empregado doméstico também, né? Vamos lá. Quando você pensa em empregada doméstica, primeiro aviso que eu faço a vocês: a empregada doméstica não é regida pela CLT. A empregada doméstica foi banida. Nem banida porque ela nunca entrou, né? Nunca, coitadinha. Ela não tem a tutela da CLT. Professora, onde é que está isso? Na CLT, artigo 7. A própria CLT diz, está fora do preceito da CLT, da tutela da CLT. O servidor público estatutário, o rural e a empregada doméstica. Está lá. Está escrito no artigo 7 da CLT. Então, se você for trabalhador rural, se você for empregada doméstica, servidor público estatutário, CLT para você, fora. Não se aplica. CLT tem regra... Desculpa, a empregada doméstica tem regra própria? Tem. Qual é a lei da doméstica? Essa. Lei Complementar 150 de 2015. Além dessa lei complementar, a Constituição Federal, no artigo 7, parágrafo único. Quando você olha para a doméstica, para descobrir se ela tem relação de emprego ou relação de trabalho, você tem que achar o shopping. Evelyn, doméstica tem shopping? Passeia no shopping? Passeia. Só que o shopping da doméstica é um cadinho diferente. Como assim, professora? Vamos lá. A empregada doméstica, primeira coisa, a empregada doméstica, essa relação jurídica é de pessoa física para pessoa física. Não existe doméstica trabalhando para a empresa. A doméstica trabalha para uma pessoa física ou toda sua família. Primeira coisa, pessoa física para pessoa física. Com que finalidade, professora? Por que eu necessito contratar uma doméstica? A lei fala, suprir as necessidades da pessoa física ou da família. Essa é a intenção. Você contrata uma doméstica para suprir as suas necessidades, ainda sem finalidade lucrativa. A mão de obra da doméstica não pode gerar lucro para o empregador. O serviço que ela faz na sua casa é para atender a necessidade da sua família, mas sem finalidade lucrativa. Você diz, não entendi. Dá um exemplo. Você tem uma empregada doméstica na sua casa. Lava, passa, cozinha, toma conta das crianças. Beleza. Só que você é empreendedor. E aí você trabalha no ramo de quentinhas, de salgados, bolo de pote, artesanato. E aí você diz, Maria, meu amor, eu recebi uma encomenda muito boa
eu vou ali no supermercado comprar os produtos. Mas olha aqui, está aqui na geladeira, tá, Maria? As pessoas que vão vir buscar os salgados, o bolo, está aqui. Já está pago, tá, Maria? Mas presta atenção, daqui para cima já está pronto, daqui para baixo você tem que fritar na hora. Entendeu, Maria? E aí, se havia alguma ligação de encomenda, anota naquele bloquinho ao lado do telefone, você anota o pedido, tá? Direitinho. Se tiver que passar cartão, pega o número do cartão e aí você passa na maquininha. Entendeu, Maria? Entendi. Vai com Jesus. Aí você vai lá, compra os produtos, a pessoa chega, a Maria entrega a encomenda, recebe o preço, frita os salgados, atende a ligação, anota. Maria está contribuindo com o teu lucro? Maria está te ajudando de forma lucrativa? Tá. Maria não é mais doméstica. Porque a mão de obra da Maria não pode gerar para você lucro. Se ela contribuir com o teu lucro, com a sua renda, com o que você ofere, ela sai da lei da doméstica e entra na CLT. Ela não vai ser mais doméstica. Porque a doméstica, ela trabalha para suprir a necessidade da família, sem intenção de lucro, sem finalidade lucrativa. E principalmente agora, acabou o que era dúvida, agora é lei. Acima de 2 vezes na semana. Para ser doméstica, tem que trabalhar 3, 4, 5, 6. Trabalhou até 2, é diarista, não é doméstica. Diga, amore. Sim. Certo. Perfeito. Se você tem uma agência que vai intermediar essa prestação, então o seu vínculo é com a agência. Só que tem um problema. Nós estamos falando, daqui a pouquinho nós vamos falar disso, de terceirização. Se a agência não pagar, quem é que paga? Você, subsidiariamente. Você não vai ter vínculo direto. Por quê? Porque você colocou uma PJ e disse assim, olha só, eu preciso de babá. Um cuidador de idoso. Porque quando você diz assim, doméstica, quais são as modalidades de doméstica? Ixi, é muita coisa. A babá, o caseiro, o cuidador de idoso, a enfermeira, o jardineiro, copeiro, vigia da casa, motorista particular. Tudo isso são modalidades de quê? Domésticos. E aí você diz, mas eu não quero vínculo direto, não. Eu vou numa agência, contrato a agência e a agência manda alguém para minha casa. Beleza. Então a Maria não é tua empregada. Seu vínculo é empresa e você, prestadora de serviço. Só que tem um problema, que já já a gente vai explicar melhor. Terceirização. Porque a obrigação principal é dela. Mas se ela não pagar, você paga subsidiariamente. Diga, amor. Então, nesse caso, a empregada, ela trabalha nessa empresa. Isso. E ela nessa empresa não é doméstica, não. Ela é empregada. Só que qual é o serviço dela? Limpeza. Auxiliar de serviços gerais. Ela é empregada regida pela CLT. Veja lá, eu contratei a empresa. Não estou falando daquelas agências que colocam um cadastro de doméstica. Aí você paga para entrar nessa agência só para ver o cadastro e fazer a entrevista. Nesse caso, não. Nesse segundo caso, é você e ela. Você só pagou pelo preço do produto. Ou seja, tem um montão de doméstica que se oferece como doméstica. Vai para uma agência de emprego. E aí ela se filia lá. E você quer saber o currículo dela, a experiência, não sei o que mais lá. Aí você, para ter acesso a essas informações, você paga um preço para acessar o produto. Aí você gostou de A, B, C e D. Gostei dessas. Então você vai ligar para elas para marcar um horário de entrevista. Gostou de uma? Essa uma aqui vai ser sua empregada doméstica. É diferente. Ok? Diferente quando eu digo assim, ele é uma agência de emprego, eu contrato o serviço dele e a empregada é dele e vem trabalhar para mim. Terceirização, não vou pagar nada. Só se houver a condenação subsidiária. Aí eu pago. Entenderam até aí? Tranquilinho? Então, olha só. Quando você olha para a doméstica, de pessoa física para pessoa física, para suprir as necessidades de uma família, sem finalidade lucrativa, acima de 2 vezes na semana. Qual é a pegadinha do exame? A primeira pegadinha do exame, FGV, OAB, é em relação à espécie de doméstica. Porque, por exemplo, você contratou uma enfermeira
devidamente formada, com registro no Corém, para tomar conta de uma pessoa idosa ou uma pessoa que tenha necessidades especiais. E aí, na sua casa, você diretamente contratou essa enfermeira. Você precisa assinar a carteira de trabalho dela. Precisa. Qual é o nome que você vai colocar na CTPS? Enfermeira ou empregada doméstica? Professora, ela vai trabalhar de pessoa física para pessoa física? Vai. Para suprir a sua necessidade? Sim. Sem finalidade lucrativa? Sim. Acima de 2 vezes na semana? Sim. Então, quem é ela? Doméstica. Por quê, professora? Porque está na lei. Não importa a formação profissional que ela tenha. Se ela é enfermeira, se ela é médica, se ela é, sei lá, se ela tem ensino superior completo em alguma área, dentro da tua casa, com esses atributos, quem é essa pessoa? Doméstico. Entenderam? Então, ó, a Vólia dá um exemplo, um faz de conta, bem faz de conta mesmo. Vólia Bonfim Casar, desembargadora aposentada aqui do Rio de Janeiro, que é engraçado e muito realmente fantasioso. Quando ela diz assim, o Luciano Huck comprou um helicóptero. Ele não tem autorização para pilotar o helicóptero, porque ele não tem um brevet, não tem aviação civil, não tem nada. Ele contrata um piloto, pessoa física, para ficar à disposição dele e da família nesses voos. Esse piloto, quem seria? Doméstico. Então, quando assinar a CTPS dele, vai ser o quê? Doméstico. Mas ele é piloto, vai ganhar 50 mil por mês. Vai ser doméstico? Porque não importa a formação, importa os atributos da relação de emprego. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? E aí vem um problema. Quando você fala de doméstica, veio aquele boom em 2011/2013, PEC das domésticas, ampliando o direito, ficando cara a mão de obra. E a doméstica agora quase igualou os direitos trabalhistas da CLT. Por exemplo, quando você fala de empregada doméstica, a empregada doméstica tem jornada de trabalho agora pré-estabelecida? Tem. A empregada doméstica, ela pode trabalhar no máximo por dia 8 horas e na semana 44. Se ela exceder a jornada de trabalho, o que ela tem direito? Hora extra. E se a prestação de serviço dela for nesse horário, o que ela vai ganhar? Isso, professor, isso aqui é período noturno. E ela vai receber adicional noturno com a hora reduzida igual a nossa. Professora, ela tem direito a intervalo? Tem. Intervalo de quanto, professora? Se ela trabalha 8 horas, o intervalo dela é de 1 hora. Mas, por acordo entre empregado e empregador, esse intervalo, ele pode sofrer uma redução para 30 minutos. Pode ser diminuído se houver acordo escrito entre empregado e empregador. Cabe diminuição. Tem mais? Professora, empregada doméstica agora tem jornada de trabalho? Tem, minha filha. Apesar de serviço de casa não acabar nunca, ela agora tem horário de trabalho. E, principalmente, eu preciso registrar o ponto. Como assim? Folha de ponto. Empregada doméstica agora tem que ter folha de ponto. É obrigatório. Professora, mas na CLT, a empresa só está obrigada a fiscalizar o ponto quando tiver acima de 20 empregados. 10 já era, já mudou a lei. Agora é mais de 20. Mais de 20 empregados na empresa, regida pela CLT, você tem que ter folha de ponto. Só que, doméstica não é regida pela CLT. A doméstica tem a regra própria. E aí você tem uma empregada doméstica. Ela tem que bater o ponto. Hora de chegar, hora de sair, intervalos. Precisa registrar a jornada de trabalho. Mas, professora, quando você fala
de registrar o ponto é todo o horário de trabalho, sim. Hora que chega, para o almoço, volta do almoço, vai embora para casa. Tudo isso tem que ficar registrado. É obrigação do empregador. Professora, e se não tiver o ponto, qual é a consequência? Qual é a consequência? Você tem uma doméstica, mas você é daquele da confiança, sabe? Maria é tão boa. Toma conta dos meus filhos, da minha casa. Ajudo tanto Maria. Ô, pessoa iluminada. Maria chega na tua casa, vai, faz o serviço e vai embora. Assinou algum ponto? Nenhum. Aí um dia o amor acaba. Tchau, Maria. Vai com Jesus. Maria não encontrou Jesus, não. Encontrou quem? Advogado. Jesus. Maria, filha, tá triste por quê? Pô, fiquei desempregada, irmão. Foi mesmo? Foi. É mesmo, estava trabalhando aonde? Na casa de Zé. Entendi. Deixa eu te fazer umas perguntas, Maria, só por curiosidade. Que hora você chegava lá? Eu chegava às 8, 9 horas. E que hora você saía? Saía às 5, saía às 4, mas quando o Zé precisava, ficava até às 9. Entendi, 10. Mas é a pessoa de Deus. Muito me ajudou, entendi. Tinha ponto, Maria? Tinha ponto? Ponto de quê? Macumba? Não, ponto mesmo, ponto? Não, não tinha ponto. Ele me confiava, eu confiava nele. Tá bom. Quer ganhar dinheiro? Ela já cresceu a orelha aqui, ó. Porque é assim, dinheiro, estou desempregada? Quero. Vamos processar o Zé? Vamos. Como é que processa? Você assina aqui a procuração, um contrato, 30% é meu, beleza? E aí? Vamos cobrar hora extra? Tá bom. Chega lá para o juiz e vai dizer que você trabalhava acima de 8 horas, acima de 44. De quem é o ônus da prova? Do Zé. O Zé, obrigatoriamente, como empregador, tem que ter o quê? Tem que anexar no processo o quê? A folha de ponto. Zé, cadê a folha de ponto? Não tenho. Qual é a presunção de veracidade? Maria, condenada em hora extra, pela ausência da folha de ponto. Entenderam isso daí? Ainda tem mais. A empregada doméstica também pode trabalhar dessa forma aqui, ó. 12 horas direto de trabalho, seguidas por 36 de descanso. Professor, eu posso contratar uma doméstica assim? Pode. O que é necessário para contratar uma doméstica com esta jornada de trabalho? Apenas contrato escrito. Colocar um contrato escrito com essa jornada de trabalho. Ela trabalha 12 horas e folga 36. Preste atenção. Quando a escala dela coincidir com um domingo e com um feriado, quanto é que eu pago a mais para ela? Nada. Por quê? Porque está na lei. Quando a escala de 12 horas coincidir com um domingo ou feriado, é dia normal de trabalho. Não é pago a 100%. Entenderam isso daí? Professora, nessas 12 horas de intervalo, de trabalho, tem direito a intervalo? 12 horas, uma cuidadora de idoso, uma babá. E aí o plantão dela é 12 por 36. Ela tem direito, preste atenção na frase, porque essa é a pegadinha da FGV. Ela tem direito, é dela o direito a 1 hora de intervalo, sim ou não? Nessa jornada de trabalho aqui, ela tem direito? Se você abrir a lei complementar, deixa eu ver se eu lembro o artigo 11, 12, mais ou menos por ali, você vai achar essa jornada de trabalho aqui, ó. E aí, preste atenção. A lei diz o seguinte: os intervalos poderão ser indenizados ou observados. Aí você diz, não entendi. Vou ser bem clara para vocês. Observar o intervalo é conceder. Em 12 horas de trabalho, eu vou observar o intervalo. Vou virar para Maria e vou falar assim, Maria, tira 1 hora de janta, 1 hora de almoço, pode tirar que eu fico aqui com o vovô. Vai lá tirar, vai descansar, vai fazer o que você quiser. Estou observando seu intervalo. Por quê? Porque a lei diz que o intervalo poderá ser indenizado ou observado. Agora, diferente. Maria está trabalhando, 12 horas no plantão. Eu digo para Maria, Maria, 12 horas aí. 12 horas aí aonde? Aí,
do lado do meu avô. Vai dar remédio a ele, ou o que ele necessitar. Aí, e o meu intervalo? Não vou conceder, eu vou indenizar. O que é indenizar? Pagar 1 hora com 50%. É isso daí. E você vai tirar plantão de 12 horas sem sair no lugar. Óbvio. Quando eu digo sem intervalo, não significa dizer que ela não tem direito a necessidades fisiológicas. Ela vai ao banheiro, ela vai beber água, isso óbvio que ela tem direito. Qual é o intervalo que eu estou falando? É a pausa de 1 hora para descanso e alimentação. E essa pausa de 1 hora, quem é que vai decidir? O empregador. Se concede ou indeniza. Indenizar é pagar 1 hora com 50%. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Ainda sobre a doméstica, ela pode opinar se quer acompanhar o empregador em viagem. Como assim? O empregador, apesar de ter poder diretivo, esse poder diretivo dele, ele tem também determinados limites. Então, imagina que você tem uma babá, e aí você vai viajar. Vai para onde? Fortaleza. E aí, óbvio que você está de férias, mas você precisa de ajuda. Com o quê? Com os afazeres lá na sua viagem. Quem é que vai ficar com Osama Bin Laden, os terroristas? Você precisa de alguém, né? E aí, o que você fala? Vou levar Maria. Maria, partiu Fortaleza. É o quê? Que Fortaleza é o quê? Eu estou de férias, você vai comigo para Fortaleza para olhar, ó, as crianças terroristas, Osama Bin Laden. Vai comigo. Estou mandando. Pode mandar? Por que não pode mandar? Porque está na lei. A lei diz, artigo, acho que é o 11, parágrafo 1º e 2º. A lei diz que para acompanhar o empregador em viagem é necessário prévio consentimento por escrito. Primeira coisa. E no período que você vai viajar, naquele período, você tem que receber um acréscimo de 25% sobre o seu salário hora. Professor, então repete. Eu, como empregada doméstica, eu não sou obrigada a acompanhar o meu empregador em viagem, correto? Correto. Tem que ter prévio consentimento, ou seja, eu tenho que ser previamente solicitada. A senhora pode, por favor, me acompanhar em Fortaleza? Nós vamos para o Beach Park passar 20 dias? Vou pensar. E aí? Aceitou. Por escrito. Aceitou. Aceitou? Aceitou. Quantos dias no Beach Park? 20. São 20 dias acrescidos de 25% calculados sobre o salário hora. Professora, quem é que paga passagem, alimentação, hospedagem durante esses 20 dias? Quem paga? O empregador. Vai descontar quanto do salário dela? Nada. É vedado. Artigo 18, caput e parágrafo 1º. 18, caput dessa lei. E parágrafo 1º. É vedado descontar do salário da doméstica as despesas de viagem, quando ela vai a trabalho. Entenderam isso daí? Diga, amor. Não vai. Vai ficar em casa, recebendo. Porque as férias são dele. O senhor sai de férias e eu fico sem salário, por causa de quê? Entendeu? É uma licença remunerada. Ou então, eu já tive um cliente, tenho esse cliente, e aí ele tem, eu acho que hoje, atualmente, são 7 domésticas. Em cada casa ele tem um grupo. Beleza. Me ligou puto, macho. Vou demitir a doméstica tal. Eu falei, cadê o que, gente? Essa revolta. Tenho que ir para a Disney, isso foi ano passado. Tenho que ir para a Disney e ela não quer ir. Manda ela embora por justa causa. Eu, mas cadê o que, gente? A justa causa. Porque ela se recusou a ir à Disney. Tá certa? Porque ela não é obrigada a ir. Ela vai se quiser. Ela não quis ir. Não quis. E aí? Ela falou, não vou. Não vou dar autorização. Eu não quero ir. Porque a viagem é do senhor, não é minha. Eu vou ficar. E aí ele achou que isso era ato de insubordinação e queria dar justa causa. Pode dar justa causa por esse motivo? Porque está na lei que o acompanhamento do empregador em viagem precisa de consentimento expresso, prévio, por escrito, e naquele período da viagem, acréscimo de 25%. Então, o empregado não é obrigado a acompanhar o empregador em viagem. Entenderam isso daí?
Quando você fala da doméstica ainda, que tipo de desconto? Isso a banca gosta. Salário da doméstica vai sofrer desconto? Vai, como o nosso. Que tipo de desconto? O legal, o judicial e o voluntário. Então, por exemplo, legal, INSS, imposto de renda. O judicial, pensão alimentícia. E o voluntário, que ela autorizar. Como, por exemplo, vale, adiantamentos, empréstimos, o que ela autorizar. Agora, preste atenção. Evelyn, a doméstica mora comigo, na minha casa. Ok. Eu posso descontar da doméstica valor referente de alimentação, vestuário, moradia e higiene. Ela mora comigo e eu quero descontar do salário dela um percentual a título de alimentação. Ela come da minha comida, eu quero descontar uma parte do salário dela. Além disso, higiene, produtos de higiene, quero descontar. Uniforme e moradia. Posso descontar? É vedado por lei. Está lá no artigo 18. É proibido descontar da empregada doméstica valores relativos a moradia, alimentação, higiene e uniforme vestuário. Não pode descontar. Entenderam? Só que preste atenção. Nesse mesmo artigo 18, nesse caput ou parágrafo, agora que eu não me recordo, ele diz o seguinte, que se o empregador fornecer, exemplo, plano de saúde para a empregada doméstica, esse valor do plano de saúde só pode ser descontado se tiver autorização da doméstica. E, no máximo, professora, o plano de saúde odontológico pode ser descontado, qual é o percentual máximo? 20%. Entenderam isso? Então, a regra é, empregada doméstica tem direito a plano de saúde? Não. O empregador pode fornecer se ele quiser? Pode. Mas ele pode descontar do salário da doméstica o plano de saúde? Qual é a resposta? Regra? Não. Mas se ela autorizar, porque é um desconto voluntário, se ela autorizar, qual é o percentual? Máximo 20%. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Dúvida? Bom, eu disse assim para vocês, moradia, alimentação, vestuário e higiene não podem ser descontados do salário da doméstica. Não podem. Vamos fazer uma observação? Qual é a observação? A moradia. Presta atenção no que eu vou colocar aqui para vocês em relação à moradia. Moradia. Você me avisa, tá? Já vai me tirar da sala? Ah, que bom, obrigada. Você avisa quando for para não juntar todo mundo, tá? Obrigada. Moradia. Quando você fala de moradia, preste atenção na regra, para não errar na prova. Se a doméstica mora com você dentro da sua casa, dentro da casa, é 0 desconto. Ela mora contigo na tua casa, é 0 desconto. Não pode contar nada. Agora, se a moradia for diversa, pode descontar. Professora, não entendi. Então, vou dar um exemplo para vocês. Caseiro, depende. Vou melhorar a visão do caseiro que eu tive para dizer para você como é que pode. Vamos imaginar que eu more numa casa com um terreno grande e no final desse terreno eu tenho uma outra propriedade. Eu tenho uma kitnet, um quarto-sala, nesse mesmo terreno. E eu tenho uma empregada doméstica. Aí eu digo assim, Maria, você quer trabalhar lá em casa? Ah, quero. Maria, você mora onde? Sei lá, é um exemplo. Ah, eu moro em São Gonçalo. Pô, para vir para cá, a passagem é cara. Caramba, Maria. Vamos fazer o seguinte? Vamos combinar o seguinte?
Eu tenho, no meu terreno da minha casa, um quarto-sala vazio, com entrada independente, você vai ter livre acesso a hora que você quiser, é a sua casa. Você vai morar ali. Você mora ali e você me autoriza descontar um valor do seu salário, porque você vai morar nessa residência. Você autoriza, Maria? Tá bom assim? Porque aí, ó, não tem passagem, você não precisa acordar cedo. Aquela casa ali vai ser sua para você morar, entre aspas, mal falando, como se fosse um aluguel. Você vai estar alugando a minha casa. Se aceita, Maria? Se a Maria aceitar, ela vai morar naquela casa que é minha. E agora, por ser diversa do local de trabalho, eu posso descontar? Posso. Posso descontar, mas para que o desconto seja considerado válido, ela precisa consentir. Ela precisa dar anuência. Sem anuência por escrito, não vai ter validade. O desconto é abusivo. Entenderam? Ficou claro? E aí o parâmetro também é 20%. Dúvidas? Perguntas até aí em relação à doméstica? Deixa eu ver se falta. Ah, sim, falta. Férias. Doméstica tem direito a férias? Tem. Mas quantos dias de férias para a doméstica? Doméstica tem direito a férias? Tem. Quantos dias de férias ela vai ter? Professora, bom, se a gente pensar na Constituição Federal, artigo 7, inciso 17 da Constituição Federal, férias é de 30 dias. Se a gente pensar na CLT, férias de 30 dias. Então, a doméstica, ela também vai ter direito a férias de 30 dias. Presta atenção aqui. Ela tem direito a férias de 30 dias se a jornada de trabalho dela for integral ou doze por 36. Nessas duas modalidades, trabalhou um ano, no outro ano, sai de férias. Quantos dias de férias? 30. Por quê, professora? Porque se essa empregada doméstica trabalhar com essa jornada de trabalho aqui, ó, regime de tempo parcial. Se ela trabalhar com essa jornada de trabalho, aí é diferente. Por quê, professora? Porque no regime de tempo parcial, para a doméstica, não estou falando do empregado urbano regido pela CLT, estou falando da doméstica. Essa jornada de trabalho é de, no mínimo, 5 horas por semana e, no máximo, 25 horas semanais. Entenderam? Regime de tempo parcial. O que é regime de tempo parcial? É quando você trabalha no mínimo 5 e no máximo 25 horas por semana. Isso para empregada doméstica, porque o regime de tempo parcial da CLT é outro diferente que eu não vou falar agora. E aí, professora, se a jornada de trabalho dela for assim, ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 5, 10, 15, 20, 25. 25 horas por semana, 5 dias. Tem direito a férias? Tem. De quanto, professora? Mínimo de férias dela, 8 dias. Máximo de férias dela, 18 dias. Dependendo da jornada de trabalho. Como assim, professora? Dependendo da jornada de trabalho. Quando você for lá, na Lei Complementar 150 de 2015, você vai ver justamente 14, 12, 10, 8. Você vai ver justamente o artigo do regime de tempo parcial. E aí a lei diz assim, se ela trabalha 5 horas por dia, tem direito a 8 dias de férias. Se ela trabalha de 5 a 10 horas na semana, 10 dias de férias.
Se ela trabalha de 10 a 15 horas, 12 dias de férias. Se ela trabalha de 15 a 20 horas semanais, 14 dias de férias. Se ela trabalha de 20 a 22 horas na semana, 16 dias de férias. Se ela trabalha de 22 horas na semana a 25 horas semanais, ela tem 18 dias de férias. Isso aqui só vai ser aplicada quando a empregada doméstica for contratada no regime de tempo parcial. O que é regime de tempo parcial? Máximo 25 horas. Mínimo 5 horas. E aí, como a jornada é menor, o tempo de férias também. Professora, então se ela trabalhar 22, 23, 24, 25 na semana, ela tem direito, 22 não, 22 está aqui, 23, 24, 25, 18 dias de férias. Se ela trabalhar, professora, aqui ó, 21 horas na semana, 16 dias de férias. Você vai ter que enquadrar o período de férias aqui. Outra coisa, nesse regime de tempo parcial, não pode dividir, não pode vender as férias. Com esse regime aqui, não pode dividir, não pode vender as férias. Por que não pode, professora, fracionar as férias, nem vender as férias? Qual é o motivo? Porque o motivo é curto, gente. O tempo de férias é menor. Então, por esse motivo, a proibição de abono pecuniário, não vai poder vender as férias. Entenderam? Agora, se essa empregada for uma empregada normal, uma empregada que trabalha por dia 8 horas todos os dias na sua casa, após um ano, tem direito a férias? Tem. De quantos dias, se ela trabalha 8 horas por dia na sua casa, de quantos dias de férias ela vai ter se o regime for integral? Vai ter direito a 30 dias. E aí, presta atenção agora. Nesse regime aqui, nesse integral, pode dividir? Pode. Pode vender? Pode. Presta atenção. Pode dividir em quantos períodos? De repente ela diz assim, pô, Evelyn, eu não quero 30 de uma vez só, não. Eu quero fracionar. Pois é. Cuidado com a pegadinha. Se você é empregado regido pela CLT, em quantos períodos você pode dividir? 3. Se você é empregado doméstico, quantos períodos você pode dividir? Essa é a pegadinha. Empregada doméstica não é regida pela CLT. É a lei da doméstica. E lá a lei da doméstica diz que essas férias, elas podem ser fracionadas em até 2 períodos, aonde no mínimo um deles é de 14 dias. Entenderam? Então, para a empregada doméstica, o máximo que ela pode fracionar são em 2 períodos. Ainda vou te dizer mais. Quem decide se quer vender ou não? Quem decide se quer fracionar ou não? Pronto, fracionar. Na CLT, essa discricionariedade é do empregado. Então, o empregado decide o que vai fazer com as férias dele. As férias, ela pertence ao empregado. Então, o empregado decide o que vai fazer com as férias. Professora, e a doméstica? Não. A doméstica, eu vou chegar para a minha doméstica e falar assim, Suzy, amor, nome da minha doméstica, Suzy. Sussu, oi, te dá férias. Ai, que bom. Vou passar 30 dias lá visitando minha família. Não, não vai não. Por quê? Porque eu não vou deixar 30. Como assim não vai deixar 30? Pois é, sou sua empregadora. E aí? Vai tirar 15 agora. Ah, mas eu quero ficar quietinha. Por quê? Porque a lei complementar 150 de 2015 diz que é do empregador, em relação ao empregado doméstico, a forma de concessão das férias. Então, quem decide se vai fracionar ou não é o empregador, não é a empregada. Se eu disser, hoje, este ano, vou lhe dar 15 dias de férias agora,
E mais à frente, mais 15 dias, ela diz, não quero, não concordo, só aceito 30. Sinto muito, tira a calça pela cabeça, porque eu sou seu empregador e a lei autoriza. Beleza? Não quer ir, não? Então tá bom, vou te dar as férias agora. Ela vai deixar de ganhar dinheiro. Pois é, ele que determina. Porque você fala assim, pô, mas quem é a pessoa que não quer acompanhar um empregador em viagem? Várias, gente. Porque as férias são dele e não dela. Ela vai a trabalho. Ele vai estar descansando. E ela com os terroristas segurando aqui, ó. Segura os dois, se soltar é o Tasmania. Vai embora. E ela não quer esse estresse de viagem. Mas ela vai ganhar 25% a mais. Não compensa, na cabecinha dela, não compensa. Aí a empresa diz, pô, mas eu vou deixar a mulher em casa, pagando. Quer saber? Enquanto eu estou de férias, eu vou dar férias para ela. No mesmo período, o máximo que ele pode fracionar são 2. Um deles tem que ter, no mínimo, 14 dias. Fechou. Entenderam? De que, amorzinho? Da época de concessão? Aí é igual da CLT. Exemplo, você foi contratado a doméstica no dia 10 de março de 2019. Ok? 10 de março de 2019. Para ter direito a férias, ela precisa cumprir o período aquisitivo. 9 de março de 2020. Esse é o período aquisitivo. É o período de 12 meses que ela tem que trabalhar. É igualzinho ao nosso. E o período concessivo? Aqui, ó. Daqui para cá. Isso aqui é o período concessivo. A quem pertence esse período concessivo? Empregador. Dentro desse período aqui, ó, eu tenho que escolher 30 dias para dar férias para ela. Março, abril, maio, junho, até 2021, março, nessa data, ela tem que ter saído de férias. Quem escolhe a época de férias do empregado é o empregador. E aí, em relação à doméstica, eu vou dizer ainda para ela, vou te dar férias agora em abril, e eu só vou te dar férias de 15 dias. Pode? Pode, discricionariedade do empregador. Diga, meu amor. O empregador escolhe se vai fracionar ou não. Certo. Ó, aí também não é esses pagode aí tudo, não. Porque eu digo que é pagode que faz o que quer, quando quer. Quando eu chamar de pagode, é bunda lelê, faz de qualquer forma. Pois é, a discricionariedade de quando conceder e a forma de conceder é do empregador. Ok, lembrando que se for assim, ninguém pode fazer nada. Assim é tudo de uma vez só e não pode fracionar. Ponto. Agora, as demais regras das férias aplicam-se à doméstica. Exemplo, se o empregador decidir conceder as férias no dia 10 de abril, de 2020. Vai ficar do 10 de abril a janeiro, fevereiro, março, abril, a 10 de maio. Tudo isso aqui de férias, 30 dias. Quando é que tem que pagar? Aí igual a gente. Como assim, professora? Regra das férias. Que quando o empregado for gozar as férias, o dinheirinho, o pagamento das férias, tem que ocorrer com 2 dias de antecedência. Então, se vai sair de férias dia 10, o dinheirinho tem que estar na tua conta dia 8. Que dinheirinho é esse, professora? O valor da remuneração com 1/3. É igual o nosso, com 2 dias de antecedência. Professora, perdi o prazo de pagamento, não paguei dia 8, paguei dia 10. Vai dar ruim para o bolso. Por quê? Porque a súmula 450, que também é aplicável à doméstica, diz que quando perde esse prazo, o pagamento é em dobro, ok? Professora, lá na CLT, quando você fala de férias, não pode coincidir com domingo e com feriado, o início das férias. E a doméstica? A doméstica não é regida pela CLT. Então, eu posso dizer, dar férias para a doméstica num domingo, começando no domingo? Pode. Começando num feriado? Pode. Por quê? Porque a doméstica não é regida pela CLT. Agora, o empregado urbano seletista não pode coincidir com domingo, não pode coincidir com feriado, tem que ser com 2 dias de antecedência. Dúvidas até aí? Perguntas até aí em relação ao empregado? Pois não.
Perfeito, perfeito. É assim mesmo. Se eu disser 15 dias agora e 15 dias depois, então com 2 dias de antecedência, eu pago o correspondente a esses 15 dias com 1/3, e no outro período, 15 dias mais 1/3. É assim, não é tudo de uma vez só não, ok? Dúvidas até aí? Para a gente fechar o tema doméstica, quem é que responde pelos pagamentos ou pelas obrigações do empregado doméstico? Tudo do empregado doméstico, férias, 13º. Tem FGTS o empregado doméstico agora? Tem. O empregado doméstico tem direito a FGTS? Tem. E esse FGTS, qual é o valor, o percentual do FGTS do doméstico? Igual o nosso, 8%. Tem direito à multa rescisória, professora, de 40% quando é mandado embora sem justo motivo? Também tem. Tudo isso é recolhido numa guia única chamada E-Social, E-Doméstico. Aí vamos lá, quem é que responde financeiramente pelas obrigações do empregado doméstico? Quem é que responde? Quem é que responde? É a pessoa que assina a carteira de trabalho? Preste atenção aqui, por gentileza. Esse é o problema, porque lá na CLT é o empregador, pessoa física ou pessoa jurídica, que é responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho. Quando você fala de empregado doméstico, o responsável é a pessoa física ou a família. A responsabilidade é solidária. Professora, eu não entendi, não. Então eu vou desenhar para você o cenário. Você é casado, tem 2 filhos maiores. Sua família é uma família mosaica, porque tem mais de um habitante de várias situações. Então, ali na tua casa tem a tua sogra, o teu cunhado. É a visão do inferno, né? A família toda ali junto, sogra, cunhado, todo mundo mora junto, todo mundo se ama e se odeia. Beleza. E aí? A doméstica está ali. Quem é que assina a carteira de trabalho da doméstica? A mãe. Mãe, oi, vem aqui. Oi, assina aqui, mãe. O que é isso? Assina aí, mãe. Aí a mãe, assinou. A mãe é a empregadora, é. Mas quando a Maria for ao judiciário e ela se apresentar como doméstica, trabalhando para aquela família, todas as pessoas maiores e capazes daquela família aonde ela prestou o serviço, respondem solidariamente. Isso significa dizer, sua sogra mora contigo? Mora, momento da vingança. Se você não pagar, a conta dela vai ser penhorada? Vai. O teu cunhado mora contigo? Mora. Ele tem moto? Tem. Vai andar de BRT. Por quê? Vai ser penhorado para pagar a dívida da doméstica. Está dentro daquela família, dentro daquela casa, entendeu? Porque já estou aqui surtando aqui, ó. Minha mãe tem empregada doméstica e minha mãe, né? Eu já surto aqui. Porque eu vou pagar pela doméstica da minha mãe? Calma. Você mora com a sua mãe. A doméstica da sua mãe lava, passa, cozinha, arruma suas coisas. Se for positivo, você vai responder solidariamente. Ó, consórcio de doméstica, grupo econômico, tá aqui, ó, doméstica na casa de Joana. Aí Joana vira para Maria e diz, Maria, minha filha, tá morando na casa dela ali, 2 ruas depois, no bairro tal. Pô, Maria, tu já acabou o serviço. Vai lá dar uma ajeitadinha na casa dela, dar uma faxinazinha, passar uma roupa, deixar uma jantinha feita para minha filhinha quando chegar do trabalho, bebê de mamãe. É o quê? Grupo econômico? Só Jesus? Tu vai pegar a mão de obra da tua doméstica aqui, ó. Vai mandar a tua doméstica limpar a casa da tua filha. Isso é loucura, louco. Por quê? Aqui um vínculo empregatício novo aqui. Não pode. Você não pode distribuir a mão de obra da doméstica. Se ela está na tua casa, ela é tua empregada. Se ela sai da tua casa para casa da tua filha, ela é empregada também da tua filha. Professora, mas o empregado pode ter mais de um vínculo? Pode. Teve uma época na minha vida que a minha carteira de trabalho era assinada por 4 faculdades. Dava aula em 4 faculdades ao mesmo tempo. Cada dia da semana eu estava em um lugar.
Isso pode? Pode. Eu tinha tempo, loucura, estava dando aula. E aí? Mesma coisa com a doméstica. Agora, diferente. A doméstica está trabalhando na casa da tua mãe. E você vai lá visitar a tua mãe. Só visitar. E aí fica os dias... Mas você não mora com a sua mãe, ela não trabalha para você. Você paga o quê? Nada. Porque não é responsável. Agora, aquelas pessoas que moram ali, todos eles respondem de forma solidária. Pois é, isso é perigoso. Aí, sabe por que é perigoso? Porque cabecinha de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vem. Diferente, quando assim, pô, Maria, minha máquina quebrou. Estou deixando aqui, é uma eventualidade. Ok. Mas se isso for rotina, vai ter vínculo empregatício com você. O juiz vai achar o shopping com a tua roupa. E você vai pagar férias, 13º, ou vai comprar roupa descartável para isso não acontecer mais. Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Então, a regra é que a responsabilidade é solidária das pessoas maiores e capazes naquela família. Perguntas até aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo, tá? Vamos dar um intervalinho agora e a gente volta daqui a 15 minutinhos. Quem está em casa, até daqui a pouco, o intervalinho. Vamos lá.